Geralmente, quando se fala de um povo que conheceu o Deus de Abraão, geralmente as pessoas sempre lembram do povo de Israel, de Moisés, da saída dos israelitas da terra do Egito e de todos os profetas ali do Antigo Testamento. Mas e se eu te dissesse que o povo de Israel não foi o primeiro povo a conhecer a Deus? E se eu te dissesse que houve um outro povo, existiu um outro povo na antiguidade que adorava e que acreditava no mesmo Deus dos israelitas, o Deus chamado de Yud-Rei Vav-Rei? Ficou curioso a respeito deste assunto? Eu peço que deixe o seu like e também o seu comentário e compartilhe o vídeo com pessoas que têm curiosidades a respeito dos povos antigos. Dito isto, fiquem com mais este vídeo. Este povo, eles eram conhecidos primeiramente através dos egípcios. Os egípcios que escreveram e falaram a respeito desta tribo que acreditava no Deus Yahvé, o mesmo Deus dos israelitas. Antes mesmo dos israelitas saírem da terra do Egito, eles já se denominavam como sendo um povo que acreditava em Yahvé. Como muitas pessoas estudiosas a respeito da egiptologia, dos povos que habitaram o Egito, além dos egípcios, no caso, os povos Ixos. Os Ixos, para quem não sabe, eram um grupo de povos de origem asiática, um grupo de povos de origem semítica. E este povo ao qual eu estarei falando agora mesmo para todos vocês era um povo de origem semítica. Era uma das tribos dos Ixos. Essa tribo Ixa semítica, ela era denominada e chamada pelos egípcios de os Xaxu. Os Xaxu, eles eram uma das várias e várias tribos que existiam no Egito na antiguidade, por volta de 1500 a.C., que habitaram ali na terra do Egito e que não eram egípcios naturais. Diferentemente dos egípcios, eles eram povos semitas, vindos do Oriente Médio e não ali do Egito, da Núbia ou de qualquer outra região do norte da África. Em egípcio, eles eram chamados de Xixu. Provavelmente, alguns dizem que a pronúncia era Xaxu, a pronúncia exata, que os egípcios chamavam esta tribo Ixa semítica, eles o chamavam de Xaxu. O que nós sabemos a respeito dos Xaxu é que eles eram realmente ali um povo semita e eles eram nômades de gado e eles tinham também uma língua semítica do sul do Levante, desde o final da Idade do Bronze até o início da Idade do Ferro, ou o terceiro período intermediário do Egito. Eles foram organizados em clãs tribais, era uma tribo ou um povo em si que era Ixo, que era semita, mas que se dividia em clãs e em algumas tribos, sob um chefe tribal, que era o chefe que dominava todos eles, por assim dizer, e foram descritos como sendo, pelos egípcios, eles sempre foram descritos como bandidos, ativos desde o vale de Jezreel até Asquelon e principalmente em Sinai, na península do Sinai. Os egípcios em si, eles detestavam todas as tribos ixas e todos os clãs de povos semíticos. Na maioria das vezes, os egípcios nativos, eles chamavam os ixos de bandidos, de ladrões do deserto, ou simplesmente piolentos, entre várias outras descrições que os egípcios os chamavam. Nós sabemos que os egípcios os chamavam de Xaxu, porém o termo Xaxu não era o termo ao qual os próprios Xaxu se chamavam, mas eles se chamavam por outros nomes, no caso nomes tribais. No geral, eles eram chamados por um nome, no caso de algum patriarca antigo que deu origem a todos eles. Alguns especialistas acabam dizendo que a etimologia do nome Xaxu seria, no caso, o egípcio Xixu, que originalmente poderia significar aqueles que se movem a pé. Já Levi Adams e Muniz, eles relatam a possibilidade de ter certas semelhanças a uma outra palavra egípcia que significa vagar.
E uma alternativa semítica também já foi apontada, com o significado apenas de pilhar. Nós sabemos que a referência mais antiga conhecida aos Xaxu, ela ocorre em uma lista de povos da região da Transjordânia do século XV antes de Cristo, ou seja, 3.500 anos atrás. O nome aparece em uma lista de inimigos do Antigo Egito, inscritos nas bases das colunas do templo de Soleb, construído por Amenhotep III, e copiado mais tarde, no século XIII a.C., por Sete I ou por Ramsés II em Amara West. A lista menciona 6 grupos de Xaxu, no caso os Xaxu de Shir, os Xaxu de Ribnen, os Xaxu de Shmuth, os Xaxu de Wever e os Xaxu denominados por um termo bem curioso e interessante que eu estarei falando neste vídeo agora, os Xaxu de Iahuer ou os Xaxu de Ihur. O outro grupo era chamado de os Xaxu de Psiups. Existem 2 textos egípcios, um datado do período de Amenhotep III, do século XIV a.C., isto é, 3.400 anos antes de Cristo, e outro da era de Ramsés II, provavelmente no século XII ou do século XIII a.C., referem-se aos Xaxu de Iahuer, ou seja, também chamados de os Xaxu de Ihur e também os Xaxu de Iahu. Talvez o que vai mais chamar a atenção de todos é a respeito do nome, de que eles se identificavam, os Xaxu de Iavé, ou os Xaxu de Yahweh, ou simplesmente os Xaxu de Ihur. Em relação ao termo Iavé ou Yahweh, Michael Stewart, ele observou que a tradução hieroglífica a respeito deste nome corresponde muito precisamente ao tetagrama aramaico hebraico Yavé ou Yud-Rei Vav-Rei, e antecede a ocorrência até então mais antiga encontrada do nome divino do Criador na Pedra Moabita, que era datada de 2.800 anos atrás. Agora, com esta descoberta, coloca pelo menos 500 anos mais antigo a respeito do nome do Criador. O grande especialista K. van der Thorn, ele conclui o seguinte, que por volta do século XV a.C., no caso 3.500 anos atrás, o culto a Jeová, ou Javé, ou simplesmente Iavé, ele havia chegado primeiramente aos grupos edomitas e midianitas, que adoravam primeiramente a Iavé como seu próprio Deus. Aí entra a questão bíblica de que a Bíblia dá total fundamento a esta conclusão, no caso do especialista, onde vai falar que os edomitas e os midianitas foram os primeiros a adorarem, no caso, o Deus Yahvé. Nós temos, por exemplo, a versão bíblica, onde vai falar a respeito do pai de Zípora, no caso, o sogro de Moisés, que no caso ensinou tudo o que Moisés sabia a respeito de Deus, ensinou tudo o que Moisés sabia a respeito da vivência com Deus, e inclusive foi na terra de Midian, na terra onde o seu sogro, que era um sacerdote, no caso do mesmo Deus dos israelitas. Reparem que, por conta de Jetro ser um sacerdote naquela terra, e inclusive a Bíblia destacá-lo como um sacerdote muito importante da terra de Midian, e por ser queneu, edomita, a divindade, no caso o Deus Todo-Poderoso, ele foi sim adorado e reverenciado primeiramente por tribos árabes, edomitas e árabes midianitas ali no Oriente Médio, na terra de Midian e na terra de Edom. Outro argumento muito forte, que também vai falar a respeito dos edomitas e midianitas como sendo os primeiros povos ou as primeiras tribos descendentes de Abraão a adorarem ao Deus Yahvé, é que, no caso, um personagem do Antigo Testamento, chamado pelo nome de Jó, ele é tido como sendo um governante edomita, um homem muito poderoso na terra de Uz, que é a terra de Edom, e os seus amigos, os seus 3 amigos, eles são descendentes de edomitas e também são descendentes de Abraão através de Quetura, como Elifaz, o temanita, que é descendente da tribo de Temã.
Os midianitas e os edomitas, eles acabaram adorando ao Deus de seu ancestral Abraão, porque os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, de Isaque e de Abraão, e também de Rebeca e também de Sara. Agora, os midianitas, eles eram descendentes de Abraão com a sua segunda esposa, Quetura, e eles sim conheciam a fé em Deus, apesar de eu não poder deixar de ressaltar aqui que muitos deles eram idólatras e serviam outras divindades, mas a própria Bíblia vai declarar através de personagens bíblicos e também aqui da história egípcia, comprovando que tribos edomitas e tribos, no caso da parte de Midian, os midianitas, acreditavam no Deus Todo-Poderoso de seu ancestral Abraão, como um dos amigos de Jó, que ele era descendente de Sua, que era um dos filhos que Abraão teve com Quetura. E no caso não eram midianitas, mas descendentes de uma tribo irmã dos midianitas, e que também demonstrou a fé em Deus. O mais fascinante de toda essa história bíblica é a respeito de Moisés, que Moisés, logo após ter matado um egípcio na terra do Egito, ele corre para a terra de Midian, no caso a Arábia, e ele vai, no caso, parar bem na casa de um homem que era sacerdote do Deus de Abraão, no caso, e se casou com uma de suas filhas, no caso, Zípora. A Bíblia vai nos informar que os quenezeus, muito provavelmente, eles também tinham a fé no Deus de Abraão e muito provavelmente eram descendentes de Ismael por seu filho Quedmar. E, por conta disso, um dos personagens bíblicos mais famosos do livro de Josué, no caso Caleb, seu companheiro e melhor amigo, era um judeu misturado com árabe, no caso quenezeu. Mas como nós vamos saber que estes tais Xaxu, eles eram edomitas da descendência de Esaú e eles eram midianitas da descendência de Abraão com sua esposa Quetura? É muito simples. Nos textos egípcios, a localização deles é a localização da Transjordânia, a Jordânia. No caso, os edomitas moravam ali na Jordânia, nos montes de Seir, que as inscrições vão falar inclusive a respeito do Monte Seir, ou melhor, dos montes de Seir, e destas populações que vinham de lá, ou seja, edomitas, e além disso também vão falar a respeito da Península do Sinai. Nós sabemos que a Península do Sinai era a terra que era habitada originalmente na antiguidade pelos descendentes de Ismael e pelos descendentes de Midian. A terra dos descendentes de Abraão com Quetura foi muito maior do que simplesmente a Península do Sinai, até porque engloba atualmente toda a Arábia Saudita. Existem vários outros personagens do Antigo Testamento que também tinham uma relação de conhecimento a respeito do verdadeiro Deus da Antiguidade, o Deus de Abraão, como nós podemos ver o personagem Balaão. O personagem Balaão, ele é tido e ele é visto como sendo um midianita, e ele conhecia a fé no Deus Todo-Poderoso. Alguns vão dizer que Beor, que era o pai de Balaão, o rei Beor, ou melhor, o grande Beor, ele era um sacerdote da terra naquela época, e ele era um sacerdote de Deus, segundo alguns especialistas rabinos, que vão dizer que ele era um dos 7 sábios da antiguidade dos povos que não eram israelitas, mas eram semitas ali, irmãos dos judeus. Os 7 sábios, ou os 7 profetas, foram os 7 profetas enviados aos povos descendentes de Abraão, que não eram os israelitas. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito dos Xaxu, os edomitas e midianitas que acreditavam em Deus e cultuavam o Deus de Abraão antes mesmo dos próprios israelitas, com Jetro, com Jó e com outros personagens do Antigo Testamento. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.